Glória a Deus, aleluia. Senhoras e senhores, meus caros contatos internautas, aceitei a Jesus como meu Salvador pessoal na cidade de Osasco, na Grande São Paulo, Brasil, e cerca de 2 anos depois, por eu ter adoecido lá no estado de São Paulo, minha mãe me chamou para vir embora de volta para cá, com medo de acontecer coisa pior comigo, né? Sabe como é que é? Mãe, preocupação de mãe, né? E Salomão, né? Segundo sabe Salomão, uma mãe ela sente pelo filho, né? Que ela deu à luz, sente mesmo. Então eu vim me embora de volta para casa da minha mãe, né? Na cidade de Canavira, Piauí, Brasil, que naquela época que eu fui para o estado de São Paulo ainda era município de Jerumenha, Piauí, Brasil, né? Pois eu sou natural de Jerumenha. Glória a Deus. A minha mãe é natural de Manuel Emílio, mas o pai dela é natural ali de Jaicó, Estenópolis, para aquela região ali. E os tataravós dela, né, bisavós e tudo, era aquele povo Lopes que migraram da Espanha para o Brasil em 1500, quando o Brasil foi descoberto. Aí tem uma família de judeus também dispersos, que se assinam com Lopes, que pode ser a mesma família, né, do meu avô Francisco Lopes, né, os bisavós, tataravós da minha mãe, né, Francisco Lopes, não sei ainda, né, mas se for, o Senhor Deus dos altos céus proverá tudo, tudo mesmo, todas as coisas Ele sabe, tudo está passando aos seus olhos. Pois é, pessoal, aí quando cheguei aqui na cidade de Canavira, que a Antoara era pertencente à Jerumenha, né, que passaram ela a cidade, passaram um bocado de cidade aqui, lugarzinho pequeno no Piauí, passaram a cidade, né? Como, acho que Ribeiro Gonçalves, e Porto Alegre, e outras demais, né? Colônia do Urgueia, e Canavira foi nesse bolo também, né? Glória a Deus, né? Então, senhoras e senhores, meu caro contatos internautas, né? Todos vocês que já me conhecem aqui, em minhas contas das redes sociais, né? Eu afirmo para todos vocês que depois que cheguei aqui, na cidade de Canavira, Piauí, Brasil, né? Como já tinha passado a cidade, que prefeitos, vereadores, né? Secretariados, meus amados irmãos e amigos, por causa do nome de Jesus, né? Por eu ser um cristão, ter abandonado aquela vida de outrora, de antes de eu ir embora para o estado de São Paulo, né? De ver nos bares, nos clubes dançantes, né? Bebendo, cerveja gelada misturada com cachaça e dançando com as minhas colegas dos colégios, né? Pois é, forró, lambada, reggae, essas coisas todas. E viver agora andando com a Bíblia debaixo do braço, né? Vestindo paletó e usando gravata, e indo para os cultos, né? Na templozinho ali, na casa pastoral, essa média de Ministério de Missões, né? Que estava postada aqui naquele tempo, não tinha igreja batista, não tinha a igreja Madureira, né? Só a Assembleia de Deus de Missões, que já estava aqui. Pois é. Então, meus amados irmãos, contados internautas, né? Me persegui demais neste lugar, meus amigos, até hoje. Jesus me provou duramente ali, na Grande Osasco de São Paulo, naquela época que eu aceitei a Ele como meu salvador pessoal, em 1992, né? Mais ou menos dia 7 de julho de 1992, a partir das 5 horas da tarde. Aí Jesus me provou lá, provação mesmo, dura, pesada para cima de mim, né? Até fazer eu entender que me dá uma esposa, um companheiro, uma auxiliadora para me ajudar, ele me fez, mas não aprovou que eu me casasse com ela, né? Não deixou de forma alguma, né? Eu me casar com ela. Então foi prova pesada mesmo que ele me deu, tá certo? Prova, não é? Porque tudo é prova que ele taca para cima de nós, né? Não é pecado que nós cometemos, não é nós negamos a ele diante da sociedade, não. É prova pesada para cima de nós. Então, quando eu cheguei aqui, formaram-se tamanha perseguição contra mim, sabe? Aí reúne aqueles grupinhos de vez em quando. Aí quando ele faz explode.
calúnia, defamações com meu nome, sabe? Mentiras, rejeições, perseguições mesmo, sabe, pessoal? Até os políticos, no que pareça, os políticos, prefeitos, vereadores, secretariado, tudo essa cambada aqui, ó, com a cidade de Canavieira, no sul do Piauí, Brasil. Tudo não é nada outra coisa não, senhoras e senhores, no caso de contato internauta. Inveja somente, somente inveja. Não é outra coisa, inveja pura, você sabia? Pois é. Não é provação, Jesus me provando, não. Já é o diabo usando esses caras com inveja para cima de mim, tá certo? Entendido? Amém? Meus contatos internautas, pois é. E também, meus caros contatos internautas, que se dizem ser autoridade eclesiástica, né, que sobem para cá, para Canavieira, né? Pois hoje já tem aí. A Assembleia de Deus de Missões se espalhou, hoje tem templos evangélicos, né? Se espalhou por alguns municípios, né? O INCRA, as vacas, né? Tem lá também já uma casinha pastoral com um lugarzinho de culto, né? Com missionário lá. E também o INCA, né? Tem também um templozinho evangélico. E uma casinha também pastoral lá, da Assembleia de Deus Ministério de Missões. Tudo depois que eu cheguei para cá. Vocês não estão vendo? Entendendo as coisas mesmo. Mas você não sabe o tamanho da perseguição que tem sido para cima de mim, sabe? De que foram pessoas formando grupinhos para defamar, caluniar, mentirem com o meu nome. Entendido, meus caros contatos internautas? Né? E aí me rejeitarem, me desprezarem, sabe? Me botarem embaixo do pé e é mesmo isso aí, ó. Perseguição mesmo. Não é outra coisa, sabe? Para a graça do Senhor Jesus, o Senhor maravilhoso, o Senhor nosso Mestre Senhor, tudo inveja dessa cambada. Inveja dessa cambada, sabe? Nenhum tem coragem, desse que se diz autoridade eclesiástica, de pegar a Bíblia Sagrada, sair com ela na casa de pessoas doentes e chegar lá e dizer: meu amigo, Jesus te ama. Meu amigo, esse livro aqui diz que Jesus Cristo é o caminho. Ninguém vai ao céu senão por ele, meu amigo. Meu amigo, a Bíblia diz, esse livro aqui, que para chegar no céu, o homem precisa crer em Jesus. O homem precisa se arrepender de seus pecados e aceitar a Jesus como seu salvador pessoal. Não vão, senhoras e senhores, no caso contato de nada, nenhum. Esses caras que sabem aqui, dizendo que são autoridades eclesiásticas, que dizem que estudaram para isso, têm diploma de teologia para isso, mas não vão nem amarrados. Vocês sabiam disso? Pois é, mas ficam aí, ó, formam um grupinho lá, e aí lançam as calúnias, defamações e mentindo com o meu nome, né? Desprezando a mim, me rejeitando, sabe? Pensando que eu estou de olho em algum dinheiro que entra na igreja deles, pensando que eu penso em algum dinheiro que os crentes vai sofrer aqui, maltratados desse lugar, que se sentem obrigados a sustentar eles, sabe? Acho que eu estou de olho nessas coisas. Não. Papai me ensinou a trabalhar desde a minha infância. Meus pais me ensinaram a trabalhar desde a minha infância, sabe? Meus pais me ensinaram a respeitar os mais velhos desde a minha infância. Meus pais me respeitaram, sabe? Lutar duro, pesado, para mim ganhar meu sustento, meu pão de cada dia, para mim sobreviver, certo? E o Senhor Jesus ainda mais me deu fé, crença mesmo nele, no seu prover, no seu agir. Mas quando eu caí dentro de uma crise, ou de doença, ou financeira, eu confiar mesmo como as Escrituras Sagradas dizem, né? Porque Ele é o Deus que provê as coisas para nós, principalmente nesses momentos, quando nós caímos nas crises de doença, de fome, nudez, sem ter onde morar, tudo Ele nos socorre e nos ajuda. Tá certo, pessoal? Confiança em Jesus, crença no Senhor Jesus, não é para nós viver se sacando debaixo dos pés dessas infelizes, não, sabe? Lá, desamilhando, porque a Bíblia ensina a nós que todo joelho se dobrará e toda língua confessará só a Jesus, sabe? Toda língua, todo joelho se dobrará só a Jesus, né? E confessar que Ele é Senhor para a glória de Deus Pai. Mas a ser humano nenhum, e nem que o diabo se transforme em um anjo de luz também, nós somos obrigados a curvar eles não, tá certo? Por quê?
depois de Jesus para cá, nenhum dos apóstolos primitivos, cheios da unção e do Espírito de Jesus, e do Espírito Santo Consolador, aceitaram esse negócio das pessoas se curvarem a ele, certo? Está lá uma referência bíblica em Atos dos Apóstolos, capítulo 10, se vocês quiserem ver ali, se Pedro aceitou, um dos apóstolos primitivos, com todos os demais irmãos que foram com ele, pregaram a Jesus ressuscitado dos mortos na casa do italiano chamado Cornélio, né? Capítulo 10 de Atos dos Apóstolos, certo? Vai lá para você ver se Pedro aceitou, as pessoas se curvarem a eles, tá bom? Você vai lá também, deixa eu ver, acho que em Atos dos Apóstolos ainda, quando Paulo e Silas, ou Silas não, Barnabé, ou era Silas, ou foi Barnabé mesmo, foi Barnabé, chegaram também em um outro local, e o povo se curvaram a eles, chamando eles de planetas, né? O Deus Sol, o Deus Júpiter, Saturno, assim, o Mercúrio, sei lá, eram dois planetas mesmo, sabe? Que eram dois deuses. Paulo e o outro companheiro dele, né? Não aceitaram, Senhor, mas ficaram com contato internauta. Por quê? Porque de Jesus para cá, todos eles sabem, todos eles morreram com essa certeza. E só Jesus recebeu do Senhor Deus esse título, sabe? Esse nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho de que estão nos céus e na terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Entendido, meus caros contatos internautas, certo? Não há homem nenhum, Senhor, nem há outro ser nenhum, como também nenhum outro Deus qualquer, seja ele uma imagem, escultura, ou até mesmo um espírito que diga que ser um Deus, que faça até chover fogo do céu na vista das pessoas, tá certo? Nem doutor com diploma, estudei, fiz curso, tem que escovar a mim que eu tenho diploma, formei para isso. Não, Senhor, não. Só há Jesus, certo? O nome que está acima de todo o nome, que é para nós que temem a Deus, né? Se curvar. Entendido, pessoal? Certo? Pois é. Glória a Deus, aleluia. Vai ser o nome de Jesus. É dessa forma aí, tá certo? Então é isso que eu aqui, eu trago testemunho a todos os meus contatos internautas, em nome do Senhor Jesus, né? Amém.